Livro Passos para o Reavivamento Pessoal, Cheios do Espírito Santo, de Helmut Helbel. Capítulo 6, Parte 1. Que experiências nos esperam? Experiências pessoais, de igreja, da conferência e da união. A experiência de um irmão. Durante os últimos anos tenho orado diariamente pelo derramamento do Espírito Santo na minha vida. Meu pedido é que Jesus possa viver em mim cada dia mais. Meu caminhar com Deus durante este tempo tem sido incrível. Os frutos do Espírito, de Gálatas 5, se tornaram visíveis em minha vida desde que pedi a Jesus que morasse em mim e que fizesse a sua vontade através da renovação por intermédio do Espírito Santo. Tenho alegria ao ler a Bíblia e compartilhar o amor de Jesus com os outros. Tenho um grande desejo de orar pelos outros. Além de tudo isso, meu estilo de vida mudou drasticamente. Posso dizer que isso é evidência de minha prece diária pelo derramamento do Espírito Santo e busca constante por Cristo. Eu recomendo a oração pelo derramamento do Espírito durante 6 semanas. Veja o que acontecerá. 40 dias de oração, Sérvia. Em setembro de 2010, traduzimos e publicamos o livro 40 Dias, Orações e Devocionais para nos prepararmos para a segunda vinda. Nós o colocamos à disposição de todos os membros das igrejas da nossa união. Depois, organizamos reuniões semanais e diárias nas igrejas locais e nas casas dos irmãos durante 40 dias. Ali as pessoas jejuaram e oraram, pedindo pelo derramamento do Espírito Santo. Enquanto isto acontecia, uma atmosfera completamente nova foi tomando conta das congregações locais. Alguns membros das igrejas que estavam afastados se tornaram ativos e começaram a se interessar em servir ao próximo. Outros que estavam brigados por anos, que até mesmo não se comunicavam mais, se reconciliaram e começaram a planejar juntos como alcançar a comunidade. Em outubro de 2010, durante o concílio anual, foi lançada a Iniciativa de Reavivamento e Reforma. Aceitamos com alegria e enxergamos essa iniciativa como a continuação do que Deus havia começado em nossa união. Como resultado imediato destes encontros de oração, temos visto entre os funcionários da união uma atmosfera de unidade e compreensão. 40 dias de oração em Zurique, Suíça. Nosso pastor e eu recebemos individualmente um livro cujo conteúdo nos emocionou. O título era 40 Dias, Orações e Devocionais para nos prepararmos para a segunda vinda, da Associação de Publicações Review and Herald, escrito por Dennis Smith. Não se pode ler esse livro e depois deixá-lo de lado. Seu conteúdo mudou a minha vida. Ao sentirmos a necessidade de orar e de ter um reavivamento em nossa igreja de Zurique, aproximadamente 100 membros, planejamos os 40 dias de oração no outono de 2011. O livro continha informação detalhada e valiosa para este propósito e também continha 40 devocionais diários relacionados. Começamos nossos 40 dias no 1º dia de outubro de 2011 com grande expectativa e otimismo. Felizmente, grande parte dos membros da igreja participou do projeto. Grupos de oração se encontravam para orar durante o dia, trocavam mensagens entre si e algumas pessoas até oravam pelo telefone. Um grupo se reunia diariamente às 6 da manhã para fazer o culto e orar. Nossos 40 dias foram uma experiência inesquecível. Deus respondeu muitas de nossas orações, especialmente em relação a uma série de palestras sobre profecia bíblica que aconteceu na mesma época. Essas palestras foram uma bênção.
Tivemos muitas visitas e 20 pessoas se inscreveram para as palestras sobre profecias. O Espírito de Deus tem feito mudanças contínuas em nossa igreja. É uma alegria poder ver como os pequenos grupos estão crescendo e como alguns membros da igreja que estão querendo dar estudos bíblicos encontram interessados que desejam recebê-los. Aqueles que participam agora têm o desejo profundo de continuar a obra do Espírito de Deus. Queremos agradecer-lhe de todo o coração e dar a ele toda a glória. 40 dias de oração e evangelismo em Colônia, Alemanha. O pastor João Lotze, alemão brasileiro, trabalhou por 38 anos em igrejas e hospitais no Brasil. Ele se aposentou em março de 2012. Juntamente com sua esposa, decidiram ir para Colônia, na Alemanha, como missionários do programa His Hands e trabalhar nas igrejas de fala hispana e portuguesa. Começamos em Colônia com grupos pequenos para motivar os irmãos das igrejas a convidar outros a participarem. Fundamentados em nossa experiência no Brasil, nós disponibilizamos o livro dos 40 dias de oração em português para os membros. As igrejas de fala portuguesa, hispana e alemã começaram os 40 dias de oração com alegria. Oramos diariamente por 100 amigos conhecidos e os nomes dessas pessoas foram escritos em um quadro negro na igreja. Após 35 dias de oração, nós comunicamos a estas pessoas que estávamos orando por elas e as convidamos para um programa especial de sábado para visitantes. Cerca de 120 pessoas assistiram a esse programa especial. Algumas das visitas choraram de alegria ao ver seus nomes escritos no quadro. Em seguida, o pastor Antônio Gonçalves, um evangelista brasileiro, conduziu uma campanha evangelística por 15 dias. Todos os dias ele falou por 1h30. O título da série era Deixe que a Bíblia o surpreenda. Os temas eram sobre a segunda vinda de Jesus, Daniel e Apocalipse. Os sermões e as músicas foram traduzidos do português para o alemão. Todas as noites havia pequenos corais, boa música e, finalmente, a noite se encerrava com um apelo ao público. Estamos agradecidos pelos bons resultados. Os membros da igreja oraram intensamente, em especial pelas pessoas dos 40 dias de oração. A nave da nossa igreja comporta 80 pessoas, mas mais de 100 pessoas vieram. Durante os fins de semana, a igreja estava cheia e durante a semana havia cerca de 60 pessoas. 32 visitantes compareceram regularmente. O resultado foram 8 batismos e 14 pessoas se inscreveram na classe de preparação para o batismo. Até o fim do ano, 13 pessoas foram batizadas. Tivemos muitas experiências surpreendentes. Foi difícil encontrar um tradutor. Um professor católico ofereceu a sua ajuda, mas não tinha muita experiência com a Bíblia. Então, começamos a orar por um tradutor protestante. Pouco tempo depois, conhecemos uma mulher em um restaurante que nos contou a sua experiência como tradutora do português para o alemão em uma igreja pentecostal. Ela se tornou nossa tradutora durante a série evangelística e logo também foi batizada. Maria, a tradutora, perguntou se poderia convidar sua amiga Elizabeth. Ela era líder de uma pequena igreja colombiana de 13 membros em Colônia. Ela veio às reuniões e trouxe consigo todos os membros da sua igreja. Desde então, essas pessoas gradativamente têm sido batizadas. Elizabeth e sua família estão recebendo estudos bíblicos. Outra experiência está relacionada ao Hope Channel, da Novo Tempo. Uma mulher alemã encontrou o canal por acidente e se sentiu impressionada com tudo o que escutou, incluindo o que diziam sobre o sábado. Ela convidou seu esposo para assistir e ele, da mesma forma que ela, gostou da mensagem. Um dia, enquanto estavam a caminho para visitar a sogra, os dois sentiram que deviam tomar um caminho diferente.
Neste caminho, havia uma placa indicando que havia ali uma igreja adventista do sétimo dia. Eles reconheceram o nome da igreja por conta do Hope Channel. No sábado, a mulher assistiu ao culto, logo convidou seu marido e depois sua mãe. Depois de um tempo, os três foram batizados. Outra experiência sobre uma irmã russo-alemã. Ela participou dos 40 dias de oração e começou a orar por seus vizinhos russos. Quando contou às suas vizinhas que estava orando por elas, uma delas se surpreendeu e disse que estava buscando por uma igreja que guardasse o sábado para se tornar membro. Ela e outros vizinhos vieram para a série evangelística. 2 deles foram batizados. Outra experiência de uma mulher chamada Giane. Ela havia sido membro de uma igreja batista no Brasil e agora estava buscando uma igreja portuguesa em Colônia. Ela entrou em contato com a igreja adventista, recebeu estudos bíblicos e foi batizada. Depois de sua conversão, decidiu falar com seus familiares no Brasil e contou ao seu tio, um adventista, que agora ela também era adventista. Isto foi uma grande surpresa para sua mãe, irmãs e para a igreja batista da qual havia participado. Sua família no Brasil decidiu visitar uma igreja adventista para conhecer o sábado. Como consequência disto, 5 pessoas de sua família foram batizadas. Sua mãe, 2 de suas irmãs e outros parentes. Agora ela está orando pela conversão de sua outra irmã que vive na Argentina. Ela quer que todos estejam juntos no reino de Deus. Deus tem nos guiado e temos tido muitas outras experiências. No primeiro batismo, 8 pessoas de países diferentes foram batizadas: Itália, Alemanha, Peru, Brasil, Ucrânia, Venezuela, Colômbia e Rússia. Durante o outono, tivemos novamente uma campanha evangelística junto com os 40 dias de oração. Jim Cardoso e sua esposa, de origem brasileira e residentes nos Estados Unidos, realizaram séries evangelísticas. A série durou somente uma semana e, no final, batizamos 4 pessoas. Eles estavam recebendo estudos bíblicos. 3 dessas pessoas eram alemãs e uma italiana. Ambos os batismos foram realizados na Igreja Central de Colônia, que tem 400 membros e um belo tanque batismal. Agradecemos a Deus pela maneira que Ele tem nos surpreendido. Estou convencido de que Ele tem mais experiências preparadas para nós no futuro. Por favor, orem por nós. João Lotze, Colônia, Alemanha. Intercessão vital. A princípio, eu simplesmente li o livro 40 Dias de Oração e fiquei impressionada desde a primeira página. Não devemos apenas orar pelas pessoas, mas devemos nos interessar por elas. Isso dá vida à oração intercessora. Infelizmente, eu nunca tinha pensado sobre isso desta maneira. Uma forma real e prática. Estou convencida de que isto é tão importante para a pessoa que está realizando a oração, quanto para a pessoa que está recebendo a oração. Da mesma maneira, estava convencida desde o início de que o senso de unidade seria fortalecido na igreja. Como eu desejo ver esse tipo de união descrita nos últimos capítulos do livro. Para ser honesta, estas palavras me fizeram chorar, pois há muito tempo tenho sonhado com essa união. Estou convencida de que este tipo de livro traz Cristo para a nossa vida, nos nutre e nos liberta de nós mesmos. Tenho lido vários livros com a temática Cristo em nós. Entretanto, este foi o mais proveitoso para mim. Creio que sua vida de oração será fortalecida através deste livro e que a unidade da igreja será cultivada através de uma intercessão mais viva. Este livro me dá esperanças para mim mesma, para a igreja e para o mundo. Eu louvo a Deus por esse livro. Agora planejo estudar o livro Guia dos 40 Dias de Oração, orar a respeito e fazer a vontade de Deus.
Algumas semanas mais tarde, recebi um e-mail da mesma irmã. Como você sabe, a princípio eu simplesmente li o livro, mas desde então comecei a estudar os devocionais com a minha parceira de oração. Tenho descoberto que este estudo é muito mais valioso do que eu imaginava. Tenho encontrado respostas que não conseguia antes por mim mesma. Agradeço a Deus por minha parceira de oração, que está participando de maneira intensa e ativa. Inseguro. O livro Passos para o Reavivamento Pessoal me tocou profundamente. Nascido em família adventista, eu pensava estar no caminho certo. O capítulo a respeito da história das 10 virgens, em especial o texto em Romanos 8:9, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, me impactaram. Instantaneamente, eu já não estava certo se eu tinha o Espírito Santo e não sabia se ele estava trabalhando em minha vida. Foi doloroso, mas me dei conta de que os frutos do Espírito estavam faltando em minha vida. Na tarde de sábado que terminei de ler o livro, uma tristeza muito profunda veio ao meu coração. Logo, li a oração que se encontra no final do livro e um forte desejo cresceu dentro de mim. Eu queria receber o Espírito Santo, queria dar a Ele o controle do meu coração e gostaria que minha vida fosse moldada conforme a sua vontade. Conhecê-lo. Faz algum tempo que li seu artigo sobre reavivamento e tenho estudado este tema pelos últimos 3 anos. Acabo de começar a ler o livro Passos para o Reavivamento Pessoal e a única coisa que posso dizer é amém. Alegro-me ao ver em suas páginas muitos dos meus próprios pensamentos. Tenho a impressão de que em nossa igreja temos perdido o foco. Não posso deixar de pensar que temos deixado de lado o essencial. Muitas vezes nos focamos na verdade, em como devemos viver ou na importância da profecia. Não estou dizendo que isso é ruim, mas acabamos deixando de lado o porquê Deus nos disse essas coisas. Não é o propósito da verdade que tenhamos uma profunda comunhão com Deus? Por acaso estes temas não deveriam ser ferramentas para nos ajudar a conhecer realmente a Deus? Não é o propósito da profecia reconhecer a grandeza de Deus e sua onipotência? Reconhecer que Ele tem o mundo todo em suas mãos e que o dirige da mesma maneira como nos conduz. O que é a vida eterna? João 17:3 diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Na parábola, o noivo simplesmente disse às virgens insensatas: Eu não as conheço. O objetivo de nossa fé é simplesmente conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, para que Ele possa nos encher assim como fez no templo, segundo o livro das Crônicas 5:13 e 14. E quando Ele fluir através de nós, quando todo o nosso ser estiver cheio dele, então já não seremos nós mesmos, mas Cristo viverá em nós.